Glória a Deus. Marcos 10, nós vamos ler o versículo 46 a seguir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está escrito assim, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, em primeiro ponto, nós precisamos compreender, meus irmãos, que Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu é um título. Porque o sufixo bar no hebraico significa filho. E nós temos no final da frase do nome, do título, o nome do pai, que é Timeu. E essa compreensão ela é importante para nos fazer compreender quem era o pai deste cego. Até porque tudo indica, pela expressão do versículo 51, que este homem não é cego de nascença. Porque quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Só pode voltar a ver quem viu um dia. Então ele não nasceu nessa condição. Só que o texto nos dá uma indicativa a respeito do nome do pai deste cego, para nos fazer compreender a importância de saber quem era o pai deste homem. E o pai deste homem era um general a serviço de Israel, e tudo indica que ele servia no destacamento de Betel, os historiadores dizem, e ele se torna um homem de sucesso na região, até que Roma domina Israel, domina o território dos judeus, e esse homem perde o emprego, perde o salário, perde os privilégios, e isso faz dele um homem revoltado. E o que Timeu passa a fazer? Ele começa a liderar algumas revoltas contra o Império Romano. Até que o Império Romano descobre onde ele mora, envia uma guarnição à casa dele, tiram ele e a sua família para o lado de fora da casa, e do lado de fora da casa, os soldados cravam uma espada nele e abrem a barriga de fora a fora, na frente do seu filho, que viria a ser o cego à porta de Jericó. E as vísceras do pai dele escorrem pelo chão, e o menino observando o pai morrer. Como o Império Romano tinha experiência com homens revoltosos, eles sabiam que se o menino crescesse saudável, ele se vingaria. Então o que fazem? Eles vazam os olhos daquele menino e o deixam cego. E ele recebe uma capa. E essa capa, ela é uma autorização do Império Romano, como um alvará, para poder pedir esmolas na rua. Agora, independente dessa versão que gera um pano de fundo estar correta ou não,
O fato é que Bartimeu ficou cego, em consequência da perseguição do Império Romano. E a Bíblia não nos relata quanto tempo ele está nessa situação. Mas o que nós podemos considerar é que ele já estava há alguns anos assim. Até porque ele está pedinte na rua. E ele vive como pode, devido às limitações que a deficiência dele geraram. E ele está em um dia comum de trabalho, pedindo dinheiro na rua, quando ele ouve falar que Jesus está passando. E quando ele ouve falar que Jesus está passando, ele vai tomar algumas atitudes que vão mudar a vida dele para sempre. E é com isso que eu quero meditar com os irmãos essa noite. As atitudes de Bartimeu. A primeira atitude que Bartimeu teve foi usar o que ele tinha. Porque, naturalmente, um cego não enxerga. Mas isso não significa dizer que o resto não funciona. E em vez de se vitimizar por aquilo que não funciona, ele usa em seu favor aquilo que estava em pleno funcionamento na vida dele. E o que estava? Os ouvidos. E com os ouvidos ele ouviu que Jesus estava passando na região. E com a boca ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O problema hoje é que muitas pessoas não conseguem usar ao seu favor aquilo que funciona para elas. Porque é mais cômodo se vitimizar por aquilo que está fora do lugar. Mas eu quero dizer que Deus quer usar o que você tem para fazer um milagre extraordinário na sua vida. A sua vida não vai mudar por aquilo que está errado. A tua vida vai mudar por aquilo que ainda funciona na tua vida e que você vai usar ao seu favor para Deus gerar um milagre em você. Quando nós vamos ler o relato, e nós aprendemos muito com as viúvas da Bíblia, a viúva em 2 Reis capítulo 4, ela vai ter com Eliseu, porque o marido morreu, deixou a dívida, e agora os credores querem levar os filhos para saldar a dívida e os escravizar. Pensa o coração da mãe, como é que tá? Aí ela vai atrás de Eliseu. Sabe o que Eliseu pergunta para ela? O que você tem em casa? Aí ela para e pensa: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Eliseu olha e diz: é isso, é o que você precisa para Deus fazer um milagre na sua vida. Vai, pega vasilhas emprestadas vazias e não poucas, e fecha a tua porta sobre você e sobre os seus filhos. O texto nos mostra, irmão, como nós temos a tendência de menosprezar aquilo que nós temos em casa. O texto nos mostra como nós temos a facilidade de menosprezar aquilo que funciona na nossa vida. Porque a gente tem uma inclinação natural para reclamar por aquilo que está errado. Mas Deus quer usar aquilo que você tem em casa. Você não precisa atravessar o mundo para Deus realizar um milagre na sua vida. É através daquilo que ainda funciona. É através das ferramentas que Deus entregou na sua mão. Abra os teus olhos e usa o que você tem em casa. Porque através daquilo que você tem e ainda funciona, Deus vai operar o milagre. Pega a mão de quem está do seu lado, pega a mão de quem está do seu lado, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Diz assim: usa a ferramenta que você tem. Onde estão os crentes que vão usar as ferramentas que possuem? Deus está dizendo: pega o machado que você tem, pega a ferramenta que você tem, pega a voz que você tem e usa ao teu favor, que eu vou destravar, vou multiplicar, vou curar, vou libertar, eu vou abençoar a tua vida. Usa o que você tem funcionando de forma honesta ao seu favor, irmão. Porque Deus vai honrar.
Use de forma honesta. E não fique procurando a ocasião perfeita, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 11, verso 4, que quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Tem muita gente que fica procurando a ocasião perfeita, e Deus está dizendo: a oportunidade muitas vezes vem disfarçada de dificuldade, mas quem sabe aproveitar as oportunidades que eu lanço sobre a vida, vai viver coisas extraordinárias. Tem gente recusando a oportunidade de Deus, porque a oportunidade às vezes vem fantasiada de dificuldade. E você está dizendo é lá, se Deus está dizendo não, é oportunidade. E você está dizendo não, é dificuldade, Deus está dizendo é oportunidade. Nenhuma oportunidade de Deus vem desprendida de trabalho. Entenda isso. Nenhuma oportunidade de Deus vem desprendida de trabalho. Mas se eu e você soubermos aproveitar as oportunidades de Deus, nós vamos ver que este trabalho de hoje vai resultar em um milagre extraordinário amanhã. Então usa ao teu favor aquilo que funciona na sua vida. Às vezes você não vive a situação familiar que você gostaria, mas o teu joelho ainda funciona. Talvez você não consegue ter a condição financeira que você gostaria de ter, mas clamar ainda funciona. Buscar a Deus ainda funciona. Entregar o seu melhor a Deus ainda funciona. Semear ainda funciona. Use ao seu favor aquilo que funciona. A segunda atitude de Bartimeu é não parar diante da oposição. No versículo 48 ele começa a clamar, e quando ele começa a clamar, algumas pessoas se levantam para dizer: cala a boca, fica quieto, para de incomodar o mestre. E enquanto Bartimeu estava quieto, mendigando, na sua condição de dificuldade, ele não incomoda ninguém. Mas a partir do momento em que ele decide tomar uma atitude que vai transformar o rumo da história dele, ele passa a incomodar. Porque a mudança incomoda, irmão. E tem gente que prefere ver a gente à beira da estrada pedindo esmola do que clamando em direção a Jesus. Só que ele usa a oposição como combustível para continuar clamando. E nós precisamos entender isso, meu irmão. Que até chute nas costas, para não falar outra coisa, nos leva para frente. O problema é a gente saber usar os impulsos que a vida dá. Em vez de reclamar porque te chutaram nas costas, usa como impulso para avançar. E não adianta, porque sempre quando nós nos levantarmos para fazer alguma coisa que mude a situação, sempre se levantará a oposição. Porque para todo Neemias existe um Sambalate e um Tobias. Se você tentou fazer alguma coisa para mudar a sua vida e eles se levantaram contra você, não se surpreenda, porque você não é o primeiro, também não vai ser o último. Mas a questão é o que você faz com a oposição. E nós precisamos aprender a usar a oposição que se levanta contra nós como combustível para avançar. Se te mandarem calar a boca, grite mais alto. Se te mandarem parar de orar, ore por mais tempo. Se te pararem mandar de fazer, busque mais intensamente ao Senhor. Não pare diante da oposição. E o exemplo de Neemias é extraordinário, porque quando Neemias começa a edificação dos muros, eles se levantam contra ele. Tobias chega ao ponto de dizer, em Neemias 4, verso 3, que ainda que eles edificassem um muro, se uma raposa viesse, ela derrubaria facilmente o muro de pedra. Não basta se levantar. O povo ainda diz que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E que qualquer um desmancha aquilo que a gente vai construir.
Eles tentam de toda forma paralisar a obra e chegam a ponto de tramar a morte de Neemias através de uma emboscada. A cilada estava pronta. E para Neemias cair, era só deixar o trabalho e se encontrar com Sanbalat e Tobias. Mas quando eles preparam a cilada em Neemias capítulo 6, Neemias ouve o mensageiro e responde assim: mandem avisar que eu estou numa grande obra e não posso parar. E essa é a palavra de Deus para você, para os opositores que se levantam contra você. Quando alguém se levantar para dizer, para falar, para se posicionar, dizer que você não vai chegar, que não vai fazer, continue trabalhando. E se quiserem que você pare de trabalhar, diga: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Tem muita gente caindo no laço do diabo, porque para cada cão que late no meio do caminho. Mas Deus está dando uma palavra de autoridade aos teus lábios essa noite. Toda a resposta que você precisa dar ao adversário é: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Pega na mão de quem está do seu lado, pega na mão do teu irmão, chacoalha a mão dele para ver se ele está vivo. Se ele der um glória a Deus, é porque ele está vivo. Diga a ele: não pare, irmão, não pare para se justificar, não pare para dar satisfação, continua, diga para ele: continua a trabalhar. Onde estão aqueles que não param? Onde estão aqueles que não retrocedem? Há uma unção de Deus levantando crente aqui, renovando crente aqui para continuar a trabalhar. Você não pode parar. E aí eu te pergunto, eles desistiram na primeira? Não, eles não desistiram, eles voltaram por mais 3 vezes para chamar Neemias, e as 3 vezes Neemias respondeu: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Ei, não muda a tua resposta, porque o inimigo é persistente, mas você também é, e não vai parar o projeto de Deus na sua vida. Aleluia! Não pare por conta da oposição, irmão. Continue a trabalhar, porque a mudança de vida que você precisa só depende de você. Não depende do pastor, não depende do obreiro, não depende do seu cônjuge. A mudança de vida que você precisa depende de você e eu tomarmos um posicionamento. Entender o que precisa fazer? Foco. Não é que aquele pessoal que vai fazer academia fala? É foco, força e fé. Entra na academia, já posta no status assim: força, foco e fé. Aí fica 1 mês. Paga a matrícula de 1 ano e vai 1 mês só. Não faça isso, irmão. Estabeleça o foco e não recue por nada, porque Deus é com aqueles que permanecem. O salmista vai dizer assim: nós não somos daqueles que se encurvam e caem, mas nós somos daqueles que permanecem. Você não é daquele que desiste, irmão. Você não é daquele que retrocede. Você não é daquele que abandona e joga tudo para o alto. Ainda que você tenha entrado aqui cansado, arrebentado, querendo desistir, esse não é quem você é. Deus te chamou para permanecer. Aleluia. Terceira atitude do cego, e essa aqui dói, hein? Ele não teve síndrome de coitadinho. Não teve. Como assim? Da mesma multidão que as pessoas se levantaram para mandar ele calar a boca, surgiram pessoas que, quando Jesus parou para mandar chamar o cego, olharam para ele e disseram assim: tenha um bom ânimo, o mestre te chama. Se ele tivesse síndrome de coitadinho, ele diria assim: não, até agora estava mandando eu ficar quieto. Eu vou ficar no meu canto mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer.
Ninguém gosta de mim, a céu, a terra, a vida. Ele não teve comportamento de vitimista, irmão. Nós temos que parar com essa ideia de que o mundo todo conspira contra nós e ninguém quer nos ajudar. A vida é difícil? É, mas nós encontramos bons samaritanos ao longo da nossa jornada, porque amigo é Deus quem levanta, e Deus não deixa faltar amigo ao longo da nossa caminhada. Ainda que seja difícil encontrar, mas Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar companheiro. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E o grande problema é que, em geral, as pessoas querem comodismo. E queremos que as pessoas facilitem o máximo para nós. E por não recebermos a grande ajuda que nós esperamos, esquecemos de ser gratos pelas pequenas ajudas ao longo do caminho. Às vezes você não recebeu de uma única pessoa toda a ajuda que você esperava, mas ao longo do caminho pessoas deram pequenas ajudas que você precisava. E quando nós não enxergamos isso, nós temos a tendência de ser ingratos. Sabe quem foi ingrato na Bíblia? O paralítico do tanque Betesda. Jesus chega para ele, João capítulo 5, você quer ficar são? Que ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém que quando as águas são agitadas, me lance no tanque. Antes vem outro e passa diante de mim e é curado. Ele estava reclamando porque ninguém o jogava no tanque. Mas e quem levou ele até o ambiente? E quem levava comida para ele? E quem levava água para ele? Porque nada, 38 anos o camarada tem que comer, tem que beber. Ele não morava naquele lugar. Ele não passou 38 anos no mesmo ponto. Só que por não receber a ajuda que ele queria, ele desprezou a ajuda que ele recebeu e precisava. Tome cuidado para não desprezar as pequenas ajudas que Deus tem levantado ao longo da sua trajetória. Não tenha síndrome de coitadinho, irmão. Doeu? Dói. Mas é preciso pensar que nós temos que valorizar quem Deus coloca no nosso caminho, ainda que seja uma curta passagem. No ministério principalmente é assim. Chega alguém e fala, pastor, vou ajudar, estou contigo. Ajuda um mês, some. Mas ajudou um mês. Não cumpriu o que falou, vou até o final. Mas não foi, mas ajudou. Nós temos que valorizar as pequenas ajudas, porque a gratidão nos promove. A gratidão destrava bênçãos na nossa vida. E ele não se vitimizar foi essencial para ele levantar da onde ele estava, em direção até Jesus. Até porque ele não enxergava, né, gente? Alguém teve que conduzir ele lá, sim ou não? Aprenda a valorizar. Seja grato pelas pequenas participações na sua trajetória. Seja grato. Simplesmente seja grato. As pessoas que contribuíram pouco, mas contribuíram para formar quem nós somos hoje, para formar quem você é hoje. Seja grato. Simples assim. Ah, mas fulano não fez o que você esperava, mas fez o que você precisava. Quinta atitude do cego, ele abandonou as muletas da vida. No versículo 50, quando Jesus o chama, ele joga a capa. Ao ouvir Jesus o chamar, ele lança de si a capa e vai ter com Jesus. E a atitude do cego é mais do que deixar apenas uma peça de roupa, porque a capa era um alvará para
pedir esmola, quando ele lança de si a capa, ele está dizendo: se Jesus me chamou para essa vida, eu não volto mais. Se Jesus me chamou para ir me encontrar com Ele, para essa situação eu não volto mais. Então ele abandona a muleta da vida, ele larga a capa que autorizava ele a pedir esmola, porque quem é chamado por Cristo tem a vida transformada. Então olhe para cá, se Jesus te chamou pelo nome, pode abandonar as muletas da vida, porque você não precisa de nenhum outro recurso que não tenha vindo de Jesus para você. Foi o que Pedro, Tiago, João e André fizeram. Lucas capítulo 5, Jesus opera a pesca maravilhosa. E depois que ele opera, Pedro se prostra diante de Jesus e diz: ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Porque o temor e o espanto se apoderou dele e de todos que estavam com ele. E aí, sabe o que eles fazem? Eles trazem os barcos em terra. Jesus diz: agora vocês vão ser pescador de homens. E ao deixar os barcos na terra, eles deixam tudo. A Bíblia usa essa expressão: eles deixam tudo e seguiram a Jesus. Abandone as muletas da vida. Você não precisa de outro apoio que não seja Jesus. E é por isso que muita gente se frustra, porque o seu apoio está em tantas coisas, mas não está em Jesus. E Jesus é imutável, é todo poderoso. A Bíblia diz que nele não há sombra nem variação de mudança. Faça de Cristo a sua base, o seu apoio, e nada vai te derrubar. Abandone as muletas da vida. Quando Elias chega para chamar Eliseu, Eliseu estava trabalhando como é comum de todo homem chamado por Deus, está trabalhando. E quando Eliseu ouve o chamado, ele mata os bois, queima o arado e faz um churrasco e distribui na vizinhança. Se Jesus te chamou, abandona o teu arado. Abandona as 12 linhas de bois. Abandone os barcos. Taca fogo em tudo, irmão, e me chama para o churrasco. Mas abandone as muletas. Porque Jesus quer te dar independência. Ah, mas nós não temos que ser dependente de Cristo. Essa é a coisa mais extraordinária, porque Ele nos dá independência das coisas da vida, mas nos faz completamente dependentes dEle. Isso é extraordinário, irmão, porque quem é dependente completamente de Jesus não se decepciona. Aleluia. Última atitude do cego: ele decidiu ficar. Quando Jesus chama, pergunta: o que queres que eu te faça, que eu torne a ver? O que Jesus fala? Ele diz: veja. É o que Jesus diz para o cego? Veja, enxerga. É o que ele diz? Não. O que ele diz? Quando Jesus olha para o cego, e o cego diz: eu quero voltar a ver, Jesus não diz enxerga. Jesus não diz ver. Sabe o que Jesus diz? Vai. Ao ouvir o que ele desejava, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus autoriza o cego a ir. Pode ir, você recebeu o que você veio buscar. Você recebeu o que você desejava. Pode ir, vai. Ele não diz ver. Ele diz: vai, estou te autorizando, pode ir embora. E o que o cego faz? Ele fica. Porque a Bíblia diz no versículo 52 que ele segue a Jesus pelo caminho. Jesus diz: vai, e ele fica. E hoje há muitas pessoas que ao receber o milagre abandonam ao Senhor. Tem gente que vem para a igreja para receber o milagre, recebe e vai embora. Por isso que tem muita gente na igreja que não serve nem para ter uma bicicleta com pneu furado. Porque Deus sabe, se eu abençoar esse camarada e der um carro para ele, ele larga a igreja e vai para a praia. É pecado ir para a praia? Não.
Mas é complicado trocar culto para ir para a praia. Tem gente abandonando ceia para ir para a praia. Aí Deus prefere ver você andando a pé e salvo do que de carro desviado. Tem gente que recebe a bênção de Deus e se arrebenta com a bênção de Deus. Porque não sabe administrar, porque não sabe usar o seu favor. Nós precisamos aprender a nos mover por Deus e não pelas bênçãos de Deus. Pois se o nosso coração estiver nas bênçãos e não em Deus, no momento em que Ele der o que a gente quer, a gente vaza. Mas se nosso coração estiver em Deus, o Deus das bênçãos pode fazer o que é de mais extraordinário na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E se Ele olhar para o teu coração aqui essa noite e ver um coração desprendido do material, Ele entrega aquilo que você deseja e precisa. Não seja dominado pela bênção, seja dominado pelo Deus da bênção. Não seja controlado pela bênção, seja controlado pelo Deus da bênção. Não coloque o teu coração nas mãos de Deus. Coloque o teu coração na face, no relacionamento, no rosto, em quem Deus é. Não por aquilo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele é. Porque Deus tem bênçãos extraordinárias para quem decide ficar. Em Lucas capítulo 17, 10 leprosos se aproximam de Jesus. Quantos leprosos são curados? 10. 10 leprosos são curados, mas só um volta. Quantos leprosos são salvos? 1. Porque só um voltou, só um ficou, e só um ouviu da boca de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Existe uma bênção reservada para quem decide ficar. Se Deus liberar uma bênção sobre a sua vida, decida permanecer fiel à presença de Deus. Decida se dedicar ainda mais à presença de Deus, porque tem bênçãos reservadas para quem decide ficar. Então decida ficar e seguir a Jesus. Pedro vai dizer em João 6,68: para quem? Não é para onde, é para quem. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A esperança de Pedro não estava onde, estava em quem, não estava em coisas, estava em Jesus, não estava em objetos, estava no Senhor. Estabelece a tua esperança em Deus e decida ficar. Porque tem surpresa para quem decide ficar. E o que o cego, que agora já não é mais cego, viveu a partir daí, só ele, Jesus, sabe. Mas o fato é que ele viveu grandes experiências e ninguém pôde roubar isso dele. Sabe por quê? Porque ele decidiu ficar. Decida ficar, irmão. Deus quer te abençoar, mas você precisa decidir ficar. Fique de pé. Hoje eu não vou passar do horário, não. Que isso, irmão? Aleluia. Tá tão difícil assim? Feche os seus olhos e faça um compromisso com Deus agora, de ficar. Porque o fato é que essa campanha da Tenda dos Milagres vai resultar em muitos milagres e bênçãos extraordinárias da parte de Deus. Mas você precisa decidir ficar. E se você fizer um compromisso com Deus de permanecer e decidir ficar, ainda hoje Deus pode responder o que você veio buscar na passagem dessa tenda. Então feche os seus olhos e comece a fazer um compromisso com Deus decidindo ficar. É você e Deus.
Eu vou fazer uma oração rapidinho, mas agora é você decidindo ficar. Decida ficar. Não deixe ninguém roubar a sua atenção, não deixe ninguém desviar o seu foco, apenas decida ficar. Vai, começa a falar com Deus. Rapidinho, rapidinho. Vai, Senhor, eu decido ficar. Nada vai roubar o meu coração está no teu altar. Bênção nenhuma pode roubar, Senhor, a minha fé, a minha adoração, a minha devoção ao Senhor. Nada me arranca do propósito, nada me arranca do ministério, nada me arranca de ser servo. Eu desejo servir ao Senhor por toda a minha vida. Eu decido ficar. Pode vir o que vier, eu decido ficar. Pode a bênção bater na minha porta, eu decido ficar. Pode a crise bater na minha porta, eu decido ficar. Eu decido ficar independente daquilo que vier, daquilo que aparecer, daquilo que surgir. Faça um compromisso com Deus essa noite e decida ficar. Senhor, aqui estão os seus filhos, Senhor, decidindo ficar. Ó Senhor, decidindo permanecer. A bênção vai vir, a prosperidade vai bater na porta. O Senhor vai abrir a oportunidade de emprego, mas o teu filho e a tua filha essa noite está decidindo ficar. Independente daquilo que vier, independente daquilo que surgir, independente daquilo que aparecer, ele e ela decidem ficar. Ficar na tua presença, ficar diante de ti, posicionados diante do Senhor. A crente essa noite fazendo um pacto contigo, Senhor, dizendo: eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou estar na tua presença. Nada me arranca, nada me tira, nada me derruba da posição em que eu decidi ficar e que eu decidi permanecer. Esse é o compromisso que nós fazemos contigo essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor, diga: Senhor, eu decido ficar. A bênção vai vir, a prosperidade vai acontecer, mas nada muda o meu coração, e o meu coração decide ficar. Diga: eu decido ficar. Diga: eu decido ficar. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.